Shalom, shalom, boa tarde. Estamos no dia 5 de Tevet do ano 5786, a contar da criação. É o dia 25 de dezembro do ano de 2025, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a porção da Parashá Vaigash. Vaigash é a 11ª porção dentro do livro Gênesis. E nós estamos aí no capítulos 44, verso 18, até o capítulo 47, verso 27. São 106 versículos que no final desta semana, ao fecharmos a Parashá, nós estaremos com 1449 versículos estudados nesse nosso novo ciclo dos estudos de Torá. Hoje é o 5º dia da semana, é o 5º dia para o Shabbat. Então, também estamos aí conectados com o Shabbat, ok? Nós estamos na nossa 4ª e 5ª aliá para a nossa reflexão da nossa Parashá Vaigash, né? Pegando aí um pedaço, por assim dizer, né, da aliá de número 3, né, que fala sobre a revelação de José para com seus irmãos e depois da reconciliação entre os irmãos, então José lhe manda os seus irmãos subirem até Canaã para buscar o pai Jacob e trazê-lo juntamente com os demais familiares que ali ficaram para o Egito, né? Então, nós vamos ver aí, dentro desse escopo, o que nós temos aí com relação, né, à questão do José e Yosef enviar, né, ao seu pai através dos seus irmãos a respeito de carros, né, carroças, né? Algumas traduções trazem carros, outras carroças, com referência a buscar o pai. Vamos ver também sobre a questão sobre a questão de o significado, né, que Yosef envia essas carroças, né? Qual é a mensagem que está implícita dentro desta ação, né, de Yosef. Vamos ver também dentro dessa realidade uma ligação, né, novamente, em outro âmbito, Yaakov, Yosef e Yehudá, e também a questão do exílio, da redenção, e também as conexões que nós vamos trazendo aqui com referência aos Beneinor, né? Então, sim, existem ligações em que nós podemos desfrutar da nossa ligação como Beneinor com todos esses aspectos da Torá, para que nós possamos expandir o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, e possamos também levar a luz, né, da redenção para esses momentos. Como disse o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, falando, esta é a última geração do exílio, o povo judeu, e a primeira da Geulah, da redenção, que é esta geração, né? O que nós temos aprendido, de acordo com os nossos mestres, é que cada geração tem o seu líder, tem a sua liderança, ok? Depois que o Rebbe Menachem Mendel teve ocultamento físico, né, não se levantou nenhum líder ao mesmo nível ou maior do que o próprio Rebbe Menachem Mendel. Então, por isso, né, dentro da visão Chabad, o líder da geração continua sendo realmente o Rebbe Menachem Mendel. E dentro da visão judaica, um justo, um tzadik, ele não morre, há um ocultamento físico, mas na realidade ele não morre. Por isso
né, se fala de Abraham, de Isaac e Jacob, que não morreram, Moisés, né, temos profetas Eliarro, temos aí vários personagens, né, dentro do contexto bíblico e da Torá, né, Moshe, por exemplo, e Yehoshua, Josué, né, que falam que não morreram, e assim sucessivamente. Então, assim, na visão judaica, o tzadik, ele não morre, ok? E até o momento não tivemos, né, nenhum um novo líder para assumir a vaga deixada fisicamente falando do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, o Rebbe, ele continua sendo de fato a nossa liderança desta geração, ok? Então, vamos para a nossa paraxá, né? Estamos no capítulo 45, né? Onde temos aí a questão de Yosef, né? Enviar presentes para Jacob, né? Depois da reconciliação dos irmãos. Então nós temos aí, né, a partir do versículo 19 do capítulo 45, né? Agora vocês são instruídos para fazer o seguinte: tomem carroças do Egito para suas pequenas crianças, mulheres, e para o pai de vocês, e venham para cá. Não se preocupem em trazer teus pertences, pois o melhor do Egito será agora de vocês, né? Então Yosef deu-lhes as carroças de acordo com as instruções do faraó, e ele também forneceu-lhes provisões para a jornada, né? Ele deu uma muda de roupa a cada um dos irmãos, mas a Beniamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas, né? E ele enviou então ao seu pai os seus irmãos com as carroças e tudo mais, ok? Então, nesse momento aqui, antes de adentrarmos ainda mais profundamente nas questões em si, nós precisamos lembrar que a preocupação dos irmãos é chegar de pronto e falar para Jacob: ó, José está vivo, está no Egito e ele governa o Egito. Então, devido à fragilidade física de Jacob, então eles ficaram receiosos, né? Vamos assim dizer, que a notícia poderia ali causar até mesmo, né, nos dias atuais, um infarto, né, e ele poderia morrer. Então o que eles fizeram? Então eles fizeram que a filha de Asher, né, que tocava harpa e cantava muito bem, então falaram para ela, né, antes deles chegarem na presença do pai, falaram para ela: ó, vá, né, toque a tua harpa e cante para o teu avô Jacob, né, que José está vivo, que está no Egito e governa o Egito. Então Serar, ela começou a tocar a sua harpa para o seu avô, que estava acostumada a ouvi-la, e começou a cantar, né, que o meu tio Yosef está vivo, ele está no Egito, ele governa o Egito. E ela foi repetindo essa frase, né, várias e várias vezes, né, dentro dessa questão aí, né? Nesse sentido, né, amados, que nós temos aí, né, só para ilustrar aí o Ivan Lisboa, né, no período noturno que não é falado para estudar a Torá, tá bom? Então ontem à noite, né, a passagem, né, no campo do calendário civil comum, né? Então durante a noite não é recomendado estudar a Torá, ok? Então nesse sentido aí, mas se você quiser, Ivan, né, sair da live, fique à vontade também, ok? Também, né, o que nós temos aí, Sera, ela continuava, né, realmente a cantar essa frase repetidamente, né? E isso começou a trazer realmente vida interior a Yosef, a Jacob. Ele começou a renovar,
né, o seu espírito angustiante começou a se renovar e dessa forma fez realmente como que, como diz, né, fez com que não a tristeza tomasse conta, mas a alegria tomasse conta, né? Então, dessa forma, Iaco começou a se rejuvenescer, se revitalizar, né? Aí depois os irmãos chegaram, começaram a conversar com o pai, né? E de forma amável, né? Eles foram falando, né? Sem sombra de dúvidas para o pai Iácov que de fato José estava vivo. E aí lhe mostraram as provas, né, disso daí. Então esses detalhes é que nós vamos entrar agora, né, para compreendermos essa realidade aí, ok? Só lembrando ao Ivan aí que a expressão missionária é usada no mundo evangélico, né, não é usado no mundo de judaico e Benei Noach, ok? Baruch Hashem. Então no capítulo 45, versos 19 e 20, né, tomai da terra do Egito carros para vossos pequenos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Então, o que carros no hebraico é usado como agalot, né? O sentido mais simples que Irache normalmente traz os comentários, né? Então, carros ou iguais carroças, né, ou carruagens de transporte, eram veículos egípcios avançados para a época e serviriam para transportar Iácov, já idoso, levar crianças, mulheres e pertences, mostrar que a ordem vinha com a autoridade do governo do Egito. Por quê? Porque os carros, as carroças ou carruagens do Egito só poderiam sair do Egito com autoridade realmente do governador, do faraó. E José era o vice-rei, era o vice-faraó. Então isso estava mostrando a autoridade do governo do Egito em trazer as carroças até o pai Iaco. Então Urash ele destaca que não era apenas ajuda logística, mas era uma questão de honra real dentro desse aspecto aí, ok? Então, Iosif ele usa uma expressão interessante, ele não fala nosso pai, ele fala vosso pai, né? Por que Iosif então usa essa expressão, não o nosso pai, mas usa a expressão vosso pai, né? Então, no nível literal, Iosif fala como vice-rei do Egito, não apenas como filho emocionado, mas ele dirige aos seus irmãos como um líder que dá instruções práticas. Então esse é o primeiro aspecto, né? Mas os comentaristas, né, trazem para a gente algo mais profundo, né? Principalmente, no princípio, Urashi, ele fala que as carroças eram um sinal secreto, né? Agalot, né? Segundo Urashi, usando um midrash famoso, ele diz, a palavra agalot lembra Eglah Arufá. O que é Eglah Arufá? É o último estudo que Yosef teve com seu pai Yaakov, antes de ir ao encontro dos seus irmãos, para saber o que estava acontecendo. Foi quando ele foi realmente sequestrado e aí ele foi vendido para o Egito. Então foi o último estudo. Então, né, a mistura das letras de Agalot, ela acaba dando Eglah Arufá, né, que fala sobre, principalmente, a questão do bezerro, né, que o seu pescoço era quebrado, né, quando era encontrado um defunto, um corpo sem vida, obviamente, né, um cadáver, né, entre cidades, e não se sabia de onde que vinha o assassino, de qual cidades. Então, né, o bezerro ele era sacrificado pela cidade, né, quebrando o pescoço do bezerro, dizendo que aquela cidade era inocente daquele sangue derramado, né? Então esse era o sinal para Iácov, que de fato era José que estava mandando as carroças, né? Ao enviar carros, né, as carruagens, etc., né, Iosif estava dizendo o seguinte ao seu pai:
eu continuo Iosif. Não esqueci a Torá, sou o mesmo filho que estava contigo no último estudo. Então, por isso o versículo diz, né, o versículo 27 do capítulo 45, e o espírito de Jacob reviveu. Não foi só por ver as riquezas ali demonstradas, mas foi principalmente que Jacob, ele reconheceu a alma do seu filho Iosif. Ou seja, ele reconheceu que o seu filho, de fato, não morreu, nem fisicamente e nem espiritualmente, né? E quando Iosif ele usa a expressão vosso pai, né, aqui temos uma dimensão espiritual, onde está se dizendo, Iosif está curado da ruptura que foi feita entre ele e os seus irmãos. Durante anos, os irmãos agiram como se Jacob fosse mais deles do que de Iosif. Agora Iosif devolve a responsabilidade aos seus irmãos. Por isso ele diz, ele é vosso pai, vão buscá-lo, honrem-no, né? Numa linguagem, Iosif está usando aqui uma linguagem de tikkun, de retificação, né? Ou seja, tanto ele como os seus irmãos estão passando por uma retificação, um tikkun. Não é um momento de acusação, mas é um momento de refinamento, retificação entre os irmãos, né? Então, dentro da visão racídica, o Egito, né, o Mitzrayim, significa limites e estreitezas. Os carros significam meios que elevam alguém acima do chão, né? Sobe na carruagem, sobem nos carros, né? E então, dessa forma, Iosif está ensinando, mesmo dentro do Egito, é possível criar instrumentos que elevam o espírito. Por isso, o meio ambiente não pode nos contaminar. O meio ambiente não pode moldar-nos. Tem que ser o contrário. Nós que precisamos moldar o meio ambiente. Por isso, trazer Jacob ao Egito não era uma queda, mas o início da transformação do Egito. Por isso, o Rebbe disse aos seus Hassidim, os seus seguidores, os seus rabinos, para ir no meio das nações e levar as 7 leis de Noé e o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E agora, os não-judeus que têm abandonado a idolatria e abraçado de fato, né, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estão expandindo esse conhecimento. Estamos levando luz para os povos, para as nações, né? O Benei Noach não pode cair no erro clássico dos evangélicos, que é aquela expressão que se usa, evangelizar judeus. Isso não existe. Então não existe um não-judeu, entre aspas, ensinar o judeu. Ensinar um rabino, que está cheio de evangélicos por aí afora que dão uma de, entre aspas, né, de bem ou bom entendido, querendo ensinar rabino a interpretar a Torá. É sacanagem isso, ok? Então trazer Jacob ao Egito não era uma queda, mas o início da transformação do Egito. O Egito, né, no sentido simbólico, que é o mundão, né, nós estamos aí para transformar o Egito. A aplicação para os Benei Noach numa linguagem prática, dentro desse contexto até aqui, primeiro, honrar os pais inclui criar meios reais para cuidar dos pais. Ou seja, está dentro das 7 leis de Noach. Então, o Benei Noach, assim como José deu o exemplo aqui, o cuidado para com Jacob, então é o que os Benei Noach precisam seguir, o cuidado com os seus pais. Precisam cuidar dos seus pais, né? Os pais não têm obrigação de visitar os filhos que têm obrigação de visitar os pais. Os pais não têm obrigação de cuidar mais dos filhos, cresceram, casaram, têm filhos,
que deram netos aos pais, etc. e tal. São os filhos, são os netos que precisam cuidar dos pais. Essa é a realidade. Liderança verdadeira pensa em logística, mas também pensa em dignidade, né? Então, aquela expressão vulgar, né, que se usa no meio aí das nações, né? A distância que separa nós dois é a mesma. Se você quer me ver, a distância é a mesma, entendeu? Então, muitas vezes vem num tom chulo, né? Deprimente, né? Desabonador, né? Ah, se o meu pai e minha mãe querem me ver, a distância da casa deles na minha é a mesma, é só vir na minha casa. Negativo. A obrigação, num bom sentido positivo, são dos filhos verem os pais e cuidar dos pais, não o contrário, ok? Reconciliação se faz mais com gestos concretos do que com discursos. É Levítico 19:18. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Isto é Torá, como diz o Rabi Akiva. Os demais são comentários, né? Então isso é muito bom. Mesmo em ambientes difíceis, é possível agir com valores elevados. É a questão, o ambiente não molda você, você que vai moldar o ambiente. E a fidelidade espiritual se prova no exílio, não apenas em casa. Em casa, ser fiel é uma maravilha. A hora que você sai de casa, você vai de encontro a tudo aquilo que é contrário, que está lá fora. É aí que você vai mostrar de fato a sua fidelidade espiritual, ok? Então, em Bereshit, no capítulo 45, verso 22, e nós temos aí o momento, né, que os irmãos estão partindo para buscar o pai Iacob. Então, o verso 22 diz: a todos Iosif deu mudas de roupas. A Beniamim, ele deu 300 ciclos de prata e 5 mudas de roupas. Vamos entender essa dimensão, né, dessa questão. Rashi, no seu modo simples, né, Peshat, né, um modo simples de interpretar, ele diz: Beniamim era irmão da mesma mãe de Yosef. Eles eram filhos de Rachel, ok? O único que não participou da venda de Yosef. Yosef demonstra afeto especial e reparação emocional para com o seu irmão caçula Beniamim. A Torá não se detém em sentimentalismo. Então há algo a mais do que isto. Então, né, o sinal profético que também Rashi traz para nós, usando um Midrash, ele diz: as 5 mudas de roupas aludem ao futuro. Qual é o futuro? O futuro é Mordecai, nos dias de Esther. Mordecai, descendente de Beniamim. Esther 8:15. Que sairia do palácio do rei vestido com 5 tipos de vestes reais, quando o rei, né, Assuero ou Hasheverosh, né, manda enaltecer a Mordecai. Ele sai com 5 tipos de vestes reais. Esther 8:15. Então Yosef, ele vê o futuro da tribo que não traiu um irmão, Beniamim. Surgirá alguém que salvará Israel no exílio, né? No exílio. Foi o que aconteceu nos dias de Mordecai e Esther. Os 300 ciclos de prata, aqui entram várias camadas. Medidas de honra real, é uma medida de honra real que Yosef estava dando a Beniamim. Também uma quantia excepcional associada a favor do governante e reconhecimento público que aquela pessoa está sendo honrada de forma real, ok? O Midrash, o simbolismo, traz para nós: 300 significa plenitude, força, em tradições antigas. A marca um presente de Estado, não só uma questão familiar, mas um presente do Estado. A Torá não explica o número como explica as roupas, né, indicando que o foco é menos material e mais espiritual. Por isso
na Torá a questão das roupas é mais focada, né, e não a questão dos 300 ciclos de prata, ok? Mas quando Iosif ele dá essas honrarias a Beniamim, né, então a pergunta é, por que não causou ciúmes nos demais irmãos, como eles tinham com Iosif? Ciúmes lá atrás. Então, aqui nós temos um ponto crucial desta realidade. Antes, nos dias de Iosif e os seus irmãos, Iosif recebeu roupa especial, que foi aquele talit gadol que ele recebeu do pai Yaakov, né? Multicolorido, muito bonito, lindo, ímpar com relação aos seus irmãos. Isso trouxe inveja. Agora, nesse momento em que Iosif está semelhante a seu pai Yaakov, está dando honrarias a mais a Beniamim. Os irmãos são os mesmos. Então, Iosif está testando e confirmando. Os irmãos não odeiam quando Beniamim recebe mais do que eles. Eles protegem Beniamim. Vimos no capítulo 44 esta realidade. Ou seja, o favoritismo agora não gera ruptura. É um sinal de techuvá completa de todos os irmãos. Então aqui, mais vamos dizer assim, né, como se fosse uma prova final, né, está mostrando que realmente Yehudá e todos os seus irmãos estavam de fato, né, com a sua techuvá completa, né? Dentro da leitura racídica, dentro do ensinamento racídico, as roupas significam expressão eterna da alma. As 5 roupas significam as 5 dimensões da alma: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. Beniamim, que nunca se separou espiritualmente de Iosif, né, recebe uma revelação mais ampla da alma, né? Foi exatamente o que Beniamim falou ao vice-rei, que até então não era conhecido como José, né? Ele falou dos seus 10 filhos que Beniamim teve e colocou o nome dos 10 filhos, tudo em conexão com Iosif. Então, Beniamim nunca se separou espiritualmente de Iosif. Qual é a ligação para os Benei Noa ou para com os Benei Noa? Justiça não é tratar todos igual, mas tratar cada um com a verdade. Recompensa deve vir após correção, não antes, mas após a correção. Honra excessiva, sem maturidade, vai gerar divisão. Mas honra a mais, ela não vai gerar divisão, ela vai gerar união e unidade. Honra após arrependimento também gera união e unidade. E a liderança autêntica, ela vê também o futuro, não apenas o passado. É o desafio que nós temos aí diante de nós, sem sombra de dúvidas, também como Benei Noa, ok? Dentro desse contexto aqui, né, nós precisamos rapidamente fazermos realmente uma ligação com essa questão do teste final de Yehudá. Yehudá, dentro do ponto da história do povo judeu e dentro da própria liderança de Israel, ou seja, a liderança dos irmãos e da família de Yaakov, que tornou a liderança também de Israel. Porque há momentos em que Yaakov é chamado de Yaakov e há momentos em que Yaakov é chamado de Israel. Ou seja, quando se refere família, Yaakov. Quando se refere ao povo, é Israel. Ok? Então, no capítulo 44, nós vimos aí, imediatamente antes da revelação de José, né, o Yehudá ele toma um passo, né? Realmente ele se aproxima de José, do vice-rei, né?
para defender Beniamim. Então ele está demonstrando realmente aqui, ele não quer repetir o passado, mas ele quer corrigir o passado. No passado ele errou com a venda de Iosef. Agora aqui ele quer corrigir o passado, porque ele tinha certeza que Beniamim era inocente da acusação de roubo da taça do vice-rei, né? Então agora ele quer corrigir o passado. Ele se coloca para defender de forma inquestionável Beniamim. Ou seja, o paralelo que nós temos aqui com referência à venda de Iosef, então a Torá ela cria um espelho perfeito para refletirmos. No passado, Iosef é separado. No presente, Beniamim é separado. Ele é irmão de Raquel, né? E Yehudá. Nesse sentido, né? Iosef, ele é irmão de Beniamim, certo? E agora aqui eles estão no mesmo nível, né? É irmão de Yehudá e é irmão de Beniamim. Yehudá propõe vendê-lo, lá no caso passado. No presente, Yehudá propõe salvar Beniamim. O pai não é consultado, tanto no passado, mas agora no presente o pai é o centro da atenção. O meu pai vai sofrer, o nosso pai vai sofrer com a perda de Beniamim. O silêncio no passado foi um silêncio moral, mas no presente a responsabilidade é total. Dessa forma, né, então os sábios chamam que a Techuvá de Yehudá, que depois se estendeu para os próprios irmãos, é chamado de Techuvá Gemurá, que significa arrependimento completo, como define Maimônides. Mesma situação, possibilidade real de errar também está presente, mas agora a escolha é diferente. Por isso, Techuvá Gemurá, ou seja, arrependimento completo, né? Então, Vaigash e Yehudá se aproximou dele, se aproximou do vice-rei, que até então não era conhecido como seu irmão Iosef. Nessa questão, tanto Rashi como Midrash fala que essa aproximação foi para falar, primeiramente, foi para rezar e foi para lutar se caso fosse necessário, né? Então a liderança completa ela é palavra, espírito e ação. Nesse sentido, né, o centro do argumento de Yehudá foi o pai, né? Yehudá não fala de si. Ele repete quase obsessivamente: meu pai, teu servo, nosso pai. A alma dele está ligada à alma do jovem. O foco muda, né, do ego. Sai do ego pessoal de Yehudá e vai para a responsabilidade intergeracional. Nome lindo de ver, né? Responsabilidade intergeracional. E o que é a responsabilidade intergeracional? Aqui nós temos realmente um conceito muito forte para podermos entender, né, porque Yehudá se torna líder a partir desse momento. Então, o discurso de Yehudá não argumenta com base em lei egípcia, nem na inocência de Beniamim e nem no seu mérito pessoal. Ele constrói tudo em torno de 3 gerações ao mesmo tempo. Ele fala do pai Yaakov, fala do filho jovem Beniamim e ao mesmo tempo ele fala dele mesmo no sentido de fiador. Eu sou fiador do nosso irmão, eu sou fiador de Beniamim. Ou seja, se eu sou fiador de Beniamim, então a minha vida está no lugar de Beniamim. Isto realmente é algo muito raro dentro da Torá, porque o discurso que conecta passado, presente e futuro são raros na própria Torá, segundo os nossos mestres. Então, o que é responsabilidade intergeracional? É quando alguém assume deveres, não apenas por si,
mas para proteger o elo entre gerações. Ou seja, Vaigache significa não quebrar o coração do pai, não destruir o futuro do irmão e não repetir o pecado do passado. E Yehudá age como uma ponte, não como um indivíduo isolado. Ou seja, ele está ligando o passado e o presente, para não haver uma nova ruptura. Então isto é responsabilidade intergeracional, ou seja, é uma responsabilidade inter você chama aí de ponte, geracional, geração. Ou seja, nós não podemos ter nosso pensamento, a nossa visão para o aqui e agora. Nós precisamos ter uma visão não somente do presente, mas do futuro. Os Benei Noach, não somente do presente, mas os Benei Noach do futuro. Não há como impedir que os Benei Noach façam parte desse futuro, dessa história futura com o povo judeu e com a revelação de Mashiach. Porque os Benei Noach, os povos, as nações, estarão junto na redenção final com o povo judeu, servindo o único Deus. Então o contraste com o passado, antes a venda de Yosef, a geração dos filhos decide sozinha. O pai é ignorado, não foram buscar um conselho do pai. O futuro espiritual da família está rompido com a venda de Yosef. Mas agora o pai é o centro das atenções, a dor acumulada é de fato considerada, porque Yehudá diz, a nossa iniquidade nos encontrou, e a decisão é pensada para além do momento, não somente o momento. Então, dessa forma, a Teshuvá, ela completa quando inclui gerações do passado, do presente e do futuro. A alma dele está ligada à alma do jovem, disse Yaakov, capítulo 44, Yehudá, aliás, capítulo 44, verso 30. É o coração do conceito. Não é apenas emoção, é um princípio. Um princípio que significa ferir o filho é destruir o pai. Destruir o pai é romper a continuidade espiritual de todas as gerações. E Yehudá entende que decisões presentes moldam quem sobreviverá inteiro no futuro. Ou seja, a tua decisão hoje, ela vai repercutir no futuro de todos os Benei Noach. Você precisa ter essa visão, você precisa ter esse entendimento. Às vezes as pessoas ficam preocupadas em serem líderes, ter posição de liderança, patati patatá. Mas a verdadeira liderança, ela começa consigo mesmo. A verdadeira liderança começa em casa. A verdadeira liderança começa onde você está, no seu trabalho, no seu relacionamento social, em qualquer ambiente que você estiver. Ali você precisa também ser um líder. E não ficar preocupado com liderança, né? Eu quero ser nomeado pelo Rav Yaakov como emissário, como líder, etc, etc, etc. A verdadeira liderança, ela começa consigo mesmo, dentro da sua casa, com os parentes, amigos, em qualquer ambiente aonde você estiver. Essa aqui é a realidade, certo? Então Yaakov é a raiz, Beniamim é a continuidade, e Yehudá é a responsabilidade ativa. Por isso, liderança é guardar a herança enquanto prepara o futuro. Ou seja, o nosso futuro está aqui agora no presente. Sabemos guardar este momento para que se estenda para o futuro. Por isso, o que define a liderança, o verdadeiro líder não pensa só em vencer agora. Ele pensa na vitória do futuro. O verdadeiro líder, ele não transfere o custo emocional aos mais fracos. Ele assume os riscos emocionais, por mais tremendo que seja. Não deixa que a próxima geração pague pelos erros da anterior.
ele ajuda a corrigir isto no presente para o efeito futuro estar dando continuidade às gerações dos Benei Noa. Por isso, Yehudá diz na prática, se houver perda, que recaia sobre mim, não sobre o pai, nem mesmo sobre o jovem Beniamim. Isso é realeza bíblica. Se a coisa deu certo, todos nós somos participantes. Se deu errado, a culpa é minha. Esse é o líder. Essa é a questão de liderança. Por isso, a aplicação clara para os Benei Noa. Decisões éticas devem considerar quem virá depois. A nossa decisão ética agora é o efeito do amanhã. Quem vem amanhã, quem vai se somar conosco no amanhã. Quem serão aqueles que darão continuidade? Eles precisam ter esta visão, que as decisões éticas é para o presente e para o futuro. Reparar o passado é proteger o futuro. Nós, Benei Noa, estamos reparando o nosso passado, por isso que saímos da idolatria. Estamos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós estamos fazendo reparação do nosso passado para proteger o futuro. O monoteísmo, os Benei Noa, ombro a ombro com o povo judeu, servindo o único Deus. A autoridade moral nasce quando alguém absorve o impacto do momento. Liderar é manter vivos os vínculos, não só a ordem, a disciplina. Sociedades fortes cuidam da transmissão de valores. Por isso, qualquer segmento, seja religioso ou político, que não valorizam os valores reais, não pode ter conexão com Benei Noa, não pode ter conexão com monoteístas. Quando os valores são desprezados. Responsabilidade intergeracional é agir hoje de modo que nem os pais sejam destruídos, nem os filhos sejam sacrificados, nem os erros do passado se repitam. Esta é a realidade. Por isso, o ponto decisivo de Yehudá foi a substituição. Ele diz que teu servo permaneça como escravo em lugar do jovem. Capítulo 44, verso 33. Aqui ocorre a inversão absoluta. Antes, Yehudá vende o seu irmão Iosif. Agora, Yehudá se oferece no lugar do seu irmão. Isso é liderança messiânica no judaísmo. Não é judaísmo messiânico, não. É liderança messiânica, ou seja, liderança para revelar o verdadeiro e justo Mashiach. Assumir o peso do outro. Por que isso quebra Iosif? Ou seja, segundo a Hassidut, enquanto os irmãos falavam de justiça, leis ou fatos, Iosif se continha. Quando Yehudá fala de responsabilidade e sacrifício, Iosif não consegue mais esconder que é Iosif, o irmão deles. A união de Iosif, governança e estratégia. A união de Iosif e Yehudá traz a mensagem. Iosif, governança e estratégia. E Yehudá, entrega e coração. Abre caminho para a redenção, ou seja, a união e a unidade dos dois, Iosif e Yehudá, traz o caminho para a redenção. É esse caminho que nós precisamos trilhar. Vamos agora para o capítulo 45, verso 28, para que nós possamos falar do momento em que Yaakov recebe a notícia que Iosif está vivo, né? A reação dele. Tá muito calor, meu Deus do céu. Misericórdia. Não temos ar-condicionado aqui, é no sufoco mesmo. Bereshit capítulo 25, verso 28. Depois das notícias, então Yaakov se expressa. E disse Israel, não fala, disse Yaakov, diz Israel. Basta, Iosif, meu filho,
ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Aqui há, de fato, um grande sentido nas palavras de Iaco e nos acontecimentos. Primeiro, por que diz Israel e não Iacove? Então, a Torá muda de propósito o nome de Iacove para Israel. Ou seja, Iacove significa um homem marcado por dor, luta e perda. Esse era Iacove, aquele que ainda chorava pelo seu filho Iosif. Mas agora, quando a Torá vem e diz Israel, o patriarca com visão ampla, missão histórica, ou seja, nesse momento, Iosif, a notícia é, Iosif vive. Começou com Serach, filha de Ashri, que cantou para o vovô: o meu tio Iosif está vivo e governa o Egito. Depois os filhos vêm e confirmam. Depois os filhos mostram os presentes que Iosif mandou para Iacove. Então Iacove se eleva. Nesse momento em que Iacove se eleva espiritualmente, porque seu espírito revive, então ali se levanta Israel. Não o homem de dor, não o homem do sofrimento e de perdas, mas agora levanta-se Israel. A esperança restaurada, o reino de Israel, o povo judeu. Então, a sua identidade espiritual se eleva. Ele diz, basta. Os comentaristas, segundo Rashi, já chega de sofrimento. Não preciso de mais provas. O Midrash diz, tenho alegria suficiente para viver. Tudo que vivi até aqui agora faz sentido. Não é excesso emocional, é plenitude que Iacove estava vivendo. Quando Israel diz basta, a palavra no hebraico diz arav, que conhecemos como uma abreviatura de rabino, ok? Mas no hebraico, Rav também significa basta, ou seja, nesse momento, Israel estava dizendo, Rav, basta. Não é excesso emocional, é plenitude da esperança sendo restaurada, porque ele já estava visualizando o futuro da redenção do povo judeu. Iosif, meu filho, ainda vive. Não diz governador, vice-rei, nem poderoso ou qualquer título do Egito, mas ele diz, meu filho vive. Ele teme não apenas a morte física, ou seja, o que importa para Iacove não é o status do seu filho. O que importa para ele é a continuidade do vínculo. O meu filho ainda vive. É o vínculo. Por isso, saber que ele vive como filho é a única e a verdadeira notícia maravilhosa que Iacove recebeu. Por isso ele diz, irei e o verei. Aqui há uma decisão espiritual, não é uma decisão geográfica segundo os nossos mestres. Iacove não é levado à força, ele escolhe descer ao Egito. Iosif ver Iosif para Iacove é confirmar que a fé sobreviveu ao exílio. Isso é visão do futuro. Que os exílios que viriam posteriormente não faria o povo judeu naufragar na fé. Unir novamente as gerações. Agora ele estava vendo a possibilidade da união e unidade das gerações presentes com as gerações futuras. Antes que eu morra, ele ainda diz, não é desespero, mas ele sente que a sua missão é ver ainda o seu filho Iosif, porque ele estará vendo o futuro do seu povo. Iacove sabe, seus dias estão contados.
Ainda falta um ato essencial: reencontrar o filho, abençoar os descendentes, estabelecer a continuidade em solo estrangeiro. O justo não teme morrer, teme não completar o ciclo. Este era o temor de Jacob, não de morrer, mas realmente de não poder completar o ciclo. Por isso ele diz: basta, o meu filho ainda vive e eu irei e o verei, ok? Na questão racídica nós temos: Iosif vive, disse Jacob. Significa a força espiritual de Iosif domina o Egito. Ou seja, Jacob estava dizendo: a força espiritual de Iosif está dominando todo o Egito, que era conhecido o lugar de então o mais perverso do mundo. Irei vê-lo significa a raiz. Jacob reconhece que a extensão, Iosif, ainda é cumprir a missão. E ele viu que realmente Iosif estava cumprindo a missão. E ao poder encontrá-lo e poderem realmente se abraçarem, estaria dessa forma cumprindo a sua missão. Quando o pai vê que o filho não se perdeu, ele pode morrer em paz. O pai realmente morre em paz diante desta realidade. Por isso, o versículo fecha o arco dizendo, significando: Yehudá protege o pai, Iosif preserva a fé no exílio, e Jacob confirma a transmissão. 3 gerações alinhadas. A descida ao Egito pode começar sem ruptura espiritual. Dos 3 patriarcas, somente Jacob pôde realmente morrer vendo a união e a unidade de todos os seus filhos. Aplicação para nós, Benei Noor. O maior legado é saber que os valores sobreviveram, tanto para com o povo judeu, e que podem sobreviver entre os Benei Noor. Reconciliação devolve sentido de uma vida inteira. A partir do momento que abandonamos a idolatria e nos reconciliamos com o monoteísmo, com o nosso Pai Celestial, nós estamos realmente devolvendo o sentido da nossa vida inteira. Liderar é preparar o próximo passo antes de partir, né? Preparar monoteístas no nosso dia a dia antes de deixarmos, né, esta vida aqui. A paz verdadeira vem quando os vínculos são restaurados. Então, quando nós vemos os vínculos sendo restaurados, nós sentimos paz verdadeira. Uma geração vence quando o seguinte ainda vive espiritualmente. Ou seja, o meu próximo vive espiritualmente. Ok? Quando Jacob diz basta, ele não encerra a vida. Ele encerra a dor. Confirma a continuidade e abre o caminho para a história seguir. Nós precisamos ter esta visão. Nós precisamos fazer tudo para que a história continue, mesmo quando o momento da nossa morte aqui chegar. Ela continua, o legado continua, ok? Então, Jacob, ele não desce automaticamente, emocionalmente para o Egito. Antes dele descer, ele vai de fato, né, consultar a Hashem, e ele vai buscar, né, em Beersheba, né, o conselho de Hashem, a aprovação de Hashem, né, a livre aprovação de Deus para ele seguir, para descer ao Egito, né? Então, no capítulo 46, verso 1 e 4, nós temos: E partiu Israel e tudo que tinha, e chegou a Beersheba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaac. E Deus disse a Israel, não a Jacob, disse a Israel, em visões da noite: Não temas descer ao Egito, pois lá farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu certamente te farei subir do Egito. Cada palavra, de fato, responde a um medo específico de Jacob. Aí já é Jacob, né? Os temores de Jacob. Por que Jacob precisava consultar Hashem? Porque descer ao Egito não era algo neutro.
tem um contexto espiritual nisso. Abraão desceu sem autorização. Houve problemas, vimos lá no capítulo 12 de Bereshit. Isaac foi proibido de descer. Isaac nem foi autorizado a descer ao Egito e não foi. O Egito é igual o centro de idolatria e assimilação. Se a pessoa não for devidamente preparada, ela sucumbe ao Egito, com as suas ilusões, suas seduções e etc. Yaakov teme colocar a sua família em risco espiritual, interromper a promessa da terra e iniciar um exílio irreversível. Por isso, ele consultou a Hashem. E por que em Beersheba? Porque em Beersheba é o lugar das alianças, lugar onde Isaac construiu um altar. Yaakov, para o movimento, ele oferece sacrifícios, reativa o mérito dos patriarcas. Não decide por um impulso emocional. Ele vai de fato para o encontro com Yosef, mas com a razão, com equilíbrio, razão e emoção, buscando a devida orientação e aprovação divina. Então, as respostas resolvem 3 angústias de Yaakov. Hashem diz, Deus diz a ele, não temas, o medo da assimilação. Lá farei de ti uma grande nação. O crescimento só acontecerá no exílio. E a terceira, eu descerei contigo e te farei subir dali. Ou seja, a presença divina não abandona no exílio. E o exílio não é o fim. Dessa forma, o ensinamento racídico diz, Yaakov, raiz da alma coletiva, descer ao Egito, enviar a santidade ao lugar mais baixo deste mundo. A Shekhinah desce junto, significa o exílio é missão, não um acidente, não um castigo. A redenção começa antes do exílio. Yosef prepara o terreno material e Yehudá garante a coesão moral. Yaakov garante a autorização divina. 3 dimensões da liderança funcionando juntos. Yosef, Yehudá e Yaakov. Esta união, esta unidade faz com que o exílio não seja um castigo, mas seja uma missão. Levar luz aos 4 cantos do mundo. Levar a presença divina e transformar o mundo para ser a moradia de Deus. Para os Menenor, qual pode ser a aplicação prática nesta realidade? Grandes decisões exigem pausa e consulta, nada de atropelos. Nem toda oportunidade é automaticamente correta. Precisa de pausa e consulta. O medo legítimo deve ser levado a Deus e não ignorado. Ter medo é algo legítimo, não pode ser ignorado, mas tem que ser levado à presença divina. Exílio pode ser missão quando há propósito. Se não há propósito, o exílio vai fazer com que a pessoa sucumbe. Então, eu vou em tal lugar porque eu vou lá, eu vou fazer, eu vou pintar o set, eu não sei o que lá. Tá cheio de presunção, arrogância, cheio de ego, vai sucumbir. Liderança responsável não se move só por emoção. A liderança não é uma questão de emoção. Eu quero ser líder. Eu sinto que eu preciso ser líder. Isso é emoção. Não é contado dentro da ótica divina isso daí. Yaakov não desce ao Egito porque Yosef o chamou. Ele desce porque Hashem confirmou que ali também haveria presença, crescimento e retorno. A Geulá, aliás, a Galut, o exílio, já nasce com a semente da Geulá, da redenção. É o que nós estamos vendo em Bereshit, capítulo 45, 46 principalmente. Onde começa a Galut, o exílio?
Tecnicamente, a Galut começa quando Iacove desce ao Egito, mas espiritualmente ela começou antes. Quando Iosef é vendido, quando a família se fragmenta, quando a presença divina parece oculta. A Torá mostra, exílio não começa com correntes, começa com ruptura. Onde começa a Geulah? Surpreendentemente, no mesmo momento que começa a Galut, o exílio. A redenção começa nesse momento. Bereshit, Gênesis capítulo 46, verso 4, Hashem diz: eu descerei contigo ao Egito, e eu certamente te farei subir dali. Os sábios destacam, a promessa de subida vem antes da escravidão. Nem aconteceu, mas ele já fez a promessa que iria fazê-los subir. A Geulah não é reação tardia, a redenção não é reação tardia. É parte do plano desde o princípio. Faz parte do plano divino. Por isso, provas, testes, exílios e companhia limitada não é o fim. Na realidade, né, cumprir a missão. Por isso, não existe Galut, exílio, sem Geulah, redenção, já embutida nela. Não existe Galut sem ter embutido nela a redenção. Então o princípio-chave é a Shekhinah desce junto. O Midrash e a Hassidut nos falam, em todo lugar que Israel foi exilado, a Shekhinah foi com eles. Isso muda tudo. O Egito deixa de ser apenas opressão e torna-se um campo de missão. As nações, os povos, o nosso mundo, Bnei Noach, não é um campo de opressão, mas é um campo de missão para cumprirmos. Então, por isso, não fique batendo com a língua no dente. Na minha cidade só tem idolatria, na minha cidade só tem gente, é difícil falar do monoteísmo, a minha família é dura de coração, patati, patatá, parapapá, parapapá. Chega disso. Chega. É olhar a sua missão. Isso chama-se exílio. Junto com o exílio, antes que ele aconteça, Hashem já determinou a Geulah, a redenção, a vitória, a bênção. Então tomemos posse da vitória, da bênção. Por isso tem Hatzelachá Rabá. Tudo o que você fizer, seja com muito sucesso e que seja muito grande. Tome posse da bênção e para de ficar fazendo mimimi, ok? Então, a Geulah começa quando alguém vive como livre, mesmo em ambiente de exílio. Seja livre e viva essa liberdade. Então, Yehudá, ele prepara a Geulah moral, a redenção moral. Yehudá assume responsabilidade, protege o fraco, reconstrói vínculos. A tradição vê nisso a raiz de Mashiach ben David, a redenção final. Sem correção moral, não há redenção histórica. Você está vivenciando essa realidade para essa última hora. Deixe o mimimi de lado, viva a sua missão, a sua redenção. Iacove sela a passagem. Iacove faz 3 coisas decisivas. Primeira, consulta Hashem. Segunda, recebe garantia do retorno. E a terceira, desce de forma consciente, não emotiva, patati patatá, consciente, com equilíbrio, com serenidade, com shalom, com sabedoria, com conhecimento. A Galut, o exílio, começa com consciência e promessa, não com perda total. Então as provas, os testes de companhia limitada é consciência e promessa de bênçãos e vitórias. O padrão eterno da Galut, né, é a Geulah, né, a redenção, né, o padrão eterno da Galut, o exílio, é a Geulah, a redenção. Então, por isso, a Torá estabelece um modelo que se repete: descida, ocultação, preservação de identidade,
crescimento interno e saída elevada deste ambiente. Por isso a redenção do Egito se torna modelo de todas as redenções. O ensinamento racídico, ele diz, a galut, o exílio, é a contração da luz, ou seja, é a ocultação da luz. Enquanto que a Geulá é a revelação da luz que sempre esteve lá. Ou seja, no exílio, a luz sempre esteve presente. De forma oculta, retraída, tudo bem, mas ela estava presente. Enquanto que a Geulá, a redenção, ela revela essa luz que sempre esteve presente. Tanto dos exílios, provas, testes, como na revelação do justo e verdadeiro Mashiach. A descida ao Egito não cria a Geulá, a redenção. Ela apenas revela o que já foi prometido. Ou seja, a descida ao exílio, as provas, os testes e companhia limitada, ela não cria a Geulá, a redenção, porque ela já foi constituída por Hashem antes do exílio, antes da Galut. Ou seja, nós não podemos ver as provas, os testes, os nossos exílios como um fim. Muito pelo contrário, nós precisamos ver que é uma missão para revelar a luz que já está presente. Então, a aplicação prática que nós podemos ter para Benei Noah, crises não são um fim, podem ser missão. Identidade preservada é o primeiro passo da libertação. Liderança nasce no oculto antes de aparecer no aberto. Toda descida consciente prepara uma subida mais alta. Redenção começa quando alguém age como portador de valores, mesmo em ambientes hostis. A Galut, o exílio, começa quando Yaakov desce ao Egito. Mas a Geulá, a redenção, começa quando Hashem diz, eu vou contigo e te farei subir dali. Ou seja, Hashem está dizendo que no momento da sua prova, do seu teste, dos seus, entre aspas, exílios, ele está dizendo exatamente essa questão. Ou seja, eu estou contigo e eu te farei subir desta descida. Tome posse, seja forte, seja luz, viva a Geulá, a redenção, mesmo no meio, entre aspas, do seu exílio. Amanhã, sexto dia da semana, o acendimento das luzes especiais para o Shabbat será às 18 horas e 35 minutos. E a partir das 20 horas e 15 minutos, estaremos transmitindo diretamente da Sinagoga Benei Noah Regional Bauru a celebração ao Shabbat. Né? Então, nós temos um novo encontro amanhã. Lembrando que o Shiur, aqui no Facebook, é ao vivo e a cores, depois é baixado no YouTube, o vídeo vai para o YouTube e somente o chat no YouTube é ao vivo, onde podemos responder algumas questões se porventura forem feitas. E posteriormente de assistir o vídeo, as pessoas têm perguntas a fazer, nós sempre estamos aí consultando os vídeos para saber se há alguma coisa nesse sentido. E também tem o nosso zap aí na descrição do nosso shiur, ok? Também pode entrar no zap aí para podermos responder alguns questionamentos, ok? Também, na nossa descrição, temos aí os projetos do Movimento Benei Noah Brasil e também de projetos locais da nossa Sinagoga Benei Noah Regional Bauru, o que está atualmente como projeto é a aquisição de um novo veículo, ok? Então, quem quiser fazer parte desse projeto, está aí a descrição para onde você deve enviar a sua tzedakah e não deixe de nos enviar, obviamente, o seu comprovante para estarmos fazendo as devidas anotações, ok? Shalom, shalom, até amanhã na celebração ao Shabbat.